RP Notícia. Apoio Cultural Portaria Inteligente Delfos. Segurança e economia para seu condomínio. Cinépolis. Você nunca viu cinema assim. Olá, está no ar o RP Notícia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro. E nesta edição você vai ver. O tempo passa, mas a situação do bairro Novo Horizonte, em Jundiaí, continua a mesma. Prédios públicos abandonados. PM de Jundiaí descobre um sequestro por acaso. Policiais verificaram um caso de roubo de veículo no Jardim Fepasa e dentro do carro estavam mãe e filha. Você vai ver também que polícia recupera parte das 100 armas roubadas de uma casa em um condomínio fechado na última segunda-feira em Itupeva. Com este forte calor e a falta de cuidados, aumenta o número de acidentes nas lagoas esta época do ano. Esse e muito mais em 1 minuto e meio aqui no RP Notícia. Boa noite. Um homem teve a prisão temporária pedida pela polícia de Jarinu por estupro. Ele estava em frente à escola Maurício Zamboto e cometia atos obscenos e insinuações sexuais para crianças e mulheres. Quando a polícia chegou, várias pessoas já haviam detido o indivíduo, que chegou a mostrar o órgão sexual para 4 mulheres. Ele foi levado para o distrito policial. 6 vítimas reconheceram o suspeito e uma delas o acusou de estupro. A Polícia Militar de Jundiaí descobriu, por acaso, um sequestro que começou na Vila Liberdade na noite de ontem. A PM foi acionada para averiguar o roubo de um carro. Em patrulhamento, o veículo foi localizado no Jardim Fepasa. Assim que se aproximaram do carro, 2 homens fugiram e no interior estavam 2 mulheres, mãe e filha, de 72 e 33 anos. As vítimas disseram que iam a um mercado quando foram surpreendidas pelos marginais, que teriam falado que elas seriam levadas a um cativeiro. Dentro do carro, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com munição. Ninguém foi preso e o telefone do Disque Denúncia é o 181. A polícia de Jundiaí deteve na noite de ontem 2 homens suspeitos de terem participado do roubo de 100 armas na última segunda-feira em Itupeva. Os suspeitos são José Augusto Cavicchioli e Lima e Claudinei Alves Pinheiro. As armas pertencem a um colecionador. A polícia procura por um terceiro elemento. Na noite do crime, 3 homens invadiram uma residência em um condomínio fechado e roubaram as armas. Destas, 30 possuíam registro e as demais, como eram antigas, não possuíam. Antes de fugir, os bandidos pararam na portaria e levaram um computador que armazena as imagens de segurança. E policiais militares prenderam também na noite de ontem no Jardim Tamoio, em Jundiaí, um homem acusado de tráfico de drogas. Ele andava pelo bairro e tentou fugir assim que avistou a viatura, mas acabou detido. Com ele, a polícia encontrou uma sacola com 129 porções de maconha, 16 tubetes de cocaína, 11 de crack, 9 frascos de lança-perfume e R$ 52 em dinheiro, além de um radiocomunicador. Ricardo Pereira, de 24 anos, já possuía passagem pelo mesmo crime. O tempo passa, mas a situação do bairro Novo Horizonte, em Jundiaí, continua a mesma. Os moradores e comerciantes ainda reclamam dos perigos que os prédios públicos abandonados proporcionam no local. Eles aguardam uma resposta da prefeitura, já que há anos pedem por uma solução. Totalmente abandonado. Assim continua o centro comunitário no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí. O prédio, que fica na Rua Gláucia e deveria ser um centro de lazer, como foi prometido pela prefeitura à população, hoje é reduto de usuários de drogas e prostituição. É um ponto de tráfico de droga, de prostituição, e onde que os moradores aqui ao redor têm medo de sair à noite.
Leandra, que mora no bairro há 8 anos e tem 3 filhos pequenos, sente falta de um lugar de lazer para as crianças. Segundo a comerciante, o espaço poderia ser aproveitado, já que o prédio tem várias salas e na parte externa uma quadra. Poderia ter um time, alguém treinar as nossas crianças, fazer uma praça aqui, colocar uns parquinhos, sei lá, aproveitar isso daqui até na área da saúde também. Lixo, vestígios de drogas e muita sujeira. De acordo com os moradores, o perigo aumenta à noite, pois a falta de iluminação da rua provoca mais medo. Principalmente as crianças, as mãezinhas daqui, não deixam as crianças chegar próximo ao centro e começa a se segurar, porque iluminação nossa aqui é boa, às vezes fica escuro e é perigoso. Um pouco mais à frente, outro prédio também está com a obra parada há mais de 2 anos. Ali seria um centro de saúde, mas está com as portas trancadas. O posto de saúde está prometido para ser feito num centro comunitário anterior a esse, entendeu? E como esse aqui, a prefeitura ia gastar muito dinheiro para reformar isso aqui, então eles preferiram outro. Mas isso já vai para quase 1 ano já, tá? Que eles disseram que ia fazer, né? E até agora nada aconteceu. Francisco comentou que há anos os moradores esperam uma solução da prefeitura. Já entraram com pedidos e requerimentos várias vezes, mas até agora nada. Eles falam que por enquanto não tem verba para fazer nada nisso aqui. Agora quem sofre é os moradores daqui, certo? Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que o projeto para a reforma e adequação do prédio está pronto, aguardando a liberação de recursos para iniciar a obra. Já sobre a quadra, a Fumas informou que o local foi reformado recentemente, porém já foi depredado. Ainda segundo a nota, uma equipe irá até o local avaliar a área para que os consertos necessários sejam realizados. E no próximo bloco da RP Notícia, a gente fala do calor. A previsão para os próximos anos é de aumento das temperaturas. E você vê que a imprudência aumenta também o número de afogamentos em lagoas na região. Até já. A Diretoria de Programas e Desenvolvimento Social de Campo Limpo Paulista oferece 480 vagas para os cursos de informática. As inscrições estarão abertas a partir do dia 30 deste mês e deverão ser realizadas nas unidades mais próximas da residência do interessado. Para se inscrever, é necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Os cursos serão feitos nas seguintes unidades: São José, Botujuru e a Unidade do Centro. Quem foi à Câmara dos Vereadores de Jundiaí apoiar o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Malerba, do PT, que dá contribuição voluntária à cultura da cidade, saiu satisfeito com a aprovação. A maior parte do público estava na sessão para apoiar o projeto do vereador Paulo Malerba, do Partido dos Trabalhadores, sobre a contribuição voluntária para a cultura. Uma maneira de incentivar a população a ajudar os diversos grupos que militam nesta área em Jundiaí. Que fazem cultura, artes no município e precisam realmente de mais recursos, de mais auxílio. A forma com a qual eu encontrei de ajudá-los é de que no IPTU vá uma folha a mais com uma possibilidade de contribuição voluntária para essas entidades, né? Então a pessoa que vai receber o IPTU, se ela quiser, vai ter a opção ali de ela fazer uma doação de R$10, vai um boletinho e esse recurso irá para o Fundo Municipal de Cultura e será repassado às entidades na área cultural de Jundiaí e poderão usar para fazer as suas atividades no município. Mas o que causou um pouco mais de polêmica foi o projeto de lei do vereador Paulo Sérgio Martins, do PPS, regulamentando sobre feiras na cidade. A proposta já havia sido adiada para que houvesse mais debate sobre o assunto, o que não aconteceu. É pedido dos próprios comerciantes já estabelecidos, o projeto foi reagendado para hoje, nós conversamos com algumas pessoas que não sabiam o que era o projeto, que fazem as feiras, eles não deram um retorno para reclamar de qualquer coisa quer que seja, e também o projeto é legal e constitucional. Na hora da votação, os vereadores questionaram alguns pontos e a sessão chegou a ficar suspensa.
mas o projeto foi aprovado. Todos os comerciantes da cidade estabelecidos, eles pagam impostos, tem o alvará, o AVCB, que é a Auto-Vistoria Corpo de Bombeiro, e quando você tem qualquer tipo de evento, seja ele às vezes venda de automóveis, aquele feirão de automóveis, ou mesmo esse food truck, que nem se fala, eles não preenchem as condições necessárias. Então precisa ter segurança, iluminação, alvará, eles têm que recolher tributos, são poucos os tributos, mas tem que recolher porque senão fica meio disparatado com as pessoas que têm o comércio legal. E outro projeto de lei aprovado de autoria do vereador do PRB, Eliezer Barbosa, que incentiva a divulgação do serviço 156 em locais de prestação de serviço público na cidade. Agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã nas cidades da nossa região. O calor aumenta nas próximas horas e não chove. Veja os detalhes da meteorologia. A quinta-feira já amanhece com muito sol em Jundiaí. À tarde a temperatura bate os 35 graus, de madrugada faz 21. Em Valinhos faz mais calor. A máxima é de 37 e a mínima de 22 graus. Também não há previsão de pancadas de chuva para amanhã. E na cidade de Itatiba, as temperaturas oscilam entre 21 e 35 graus. Segundo a meteorologia, o sol brilha forte desde o início da manhã e não chove. Já na capital paulista, a temperatura máxima prevista para esta quinta-feira é de 36 graus. A mínima de madrugada também é alta, 22. De acordo com a meteorologia, o sol brilha forte já no início da manhã e também não há previsão de pancadas de chuva para São Paulo. A primavera teve seu início oficialmente às 5 horas e 20 minutos de hoje. A estação, que começou com as temperaturas em elevação, deve ser caracterizada por pancadas de chuva no fim da tarde e início da noite, devido ao forte calor e à umidade. Por outro lado, os especialistas não descartam um período de seca, devido à instabilidade climática em que vivemos. Diante deste calorão, só mesmo com muita água, sorvete ou então procurar uma sombra para se esconder. Com as temperaturas próximas aos 40 graus, as estações do ano estão cada vez mais indefinidas e o clima quente traz consequências para o meio ambiente. Esse aumento de temperatura ocasionará mais chuvas, mais ventos e coisas climáticas que nós não acompanhávamos costumeiramente aqui no Brasil. Mesmo com a chegada da primavera, a seca ainda é uma preocupação. As secas mais prolongadas, que é o que já vem acontecendo já há algum tempo, e a gente tenta se preparar para atender. Nós estamos tentando se preparar para atender, a verdade é essa. Toda a região se prepara para tentar atender essa demanda, essas ocorrências. E com este clima quente, as lagoas voltam a ser um grande perigo esta época do ano. Essas lagoas, ela tem muito ponto de enrosco, muito área funda. O pessoal costuma levar as crianças, adolescentes para nadar nessas lagoas, é muito perigoso. E os acidentes não acontecem somente com crianças e adolescentes. Muitos adultos ainda insistem em nadar nas lagoas sem tomar os devidos cuidados. Sempre que for nadar numa lagoa ou num rio, procure sempre um local que tenha salva-vidas, entendeu? E tomar muito cuidado isso aí. A primavera termina no dia 22 de dezembro para dar início ao verão. E no próximo bloco, você vê que estudantes das redes pública e particular concorrem com ideias para o progresso da ciência, tecnologia e conhecimento em geral. Os projetos são focados na sustentabilidade. Continue com a gente, até já. Hoje, quarta-feira, é dia do programa Temperos de Cinema aqui na TV Rede Paulista. Vamos ver agora com Sandra Romancini quais são os destaques de logo mais. E para você que está acompanhando o RP Notícia, hoje o programa Temperos de Cinema recebe Cris Gardini. Nós vamos comentar um clássico do cinema, Bonequinha de Luxo. E eu vou fazer para ela uma deliciosa receita à altura. Profiteroles recheado com creme pâtissier. Você não pode perder. Logo após o RP Notícia, Temperos de Cinema. Os alunos das escolas municipais, estaduais e particulares de Várzea Paulista concorrem com ideias para o progresso da ciência, tecnologia e conhecimento em geral. Os projetos são focados na sustentabilidade.
Com o tema Sustentabilidade, Ideias Inovadoras, alunos de Várzea Paulista irão propor ideias e montar projetos dentro do programa Jovem Inventor. Então, eles têm que criar inovações, inventar ou adaptar algo que seja para economizar água, né, dentro de casa ou nas empresas ou qualquer outro lugar. Os trabalhos deverão ser inovadores e relevantes para o progresso da ciência, da tecnologia e do conhecimento em geral. Dessa forma, devem trazer melhorias e mostrar impactos e resultados para a sociedade. As invenções serão avaliadas por uma banca. Vani fala da importância das crianças levarem estas informações para casa. Eles que levam até os pais, eles que trazem a informação, então são eles os maiores cobradores e aí nós vamos ter a verdadeira economia de água que nós precisamos do comprometimento de todos. Mas elas já sabem muito bem o que fazer. Mariana, de 10 anos, está no 5º ano e já traz de casa hábitos sobre economia de água e sustentabilidade. Na minha casa, a gente economiza bastante água. Então sua mãe já tem essa... Os resultados serão divulgados em 4 de dezembro. As escolas devem preencher o formulário com suas propostas online até sexta-feira. E pode ser acessado no site www.projetoaguapmvp.blogspot.com.br. A gente fica por aqui. Mais informações você encontra no nosso portal rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã.